Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Aplauda ele, aleluia! Boa noite, a paz do Senhor, amada igreja, caros visitantes. Hoje, celebração do culto, do encerramento do novo encontro com Deus, com homens. Tivemos aqui momentos maravilhosos e eu quero falar para vocês, familiares, vocês vão receber outros homens a partir de hoje. Homens transformados que a gente não tinha visto ainda em todos os encontros, com a vontade, com sede, com o encontro de Deus. Esse foi um dos melhores encontros que nós fizemos. Não fique com inveja, tá? Vocês que fizeram, mas esse foi um dos melhores.
E agora a gente vai fazer a entrada dos encontristas, que eles não veem a hora de entrar, tá ok? Eu queria passar por Elber, que essa parte de animação é com ele é que é o cara, né? A paz, igreja. Glória a Deus. Como o Gazola falou, chegamos no último encontro do ano. E a cada encontro, Deus tem nos dado cada ensinamento, um maior que o outro. E nesse último do ano, nós ficamos muito honrados, porque nós conseguimos ver que estão se levantando homens com desejo, homens com vontade, homens dispostos a uma mudança, homens dispostos a ganhar a cidade para Cristo, e guerreiros firmes. Eu hoje, conversando com o pastor Edivaldo, falei para ele, no começo do ano, quando Deus nos deu a visão de ganharmos na vida aí para Cristo, eu imaginei nós tocar uma serraria com uma faquinha de mesa. Mas nesse último encontro desse ano eu vi que nós estamos com motosserra. Nós estamos com homens decididos, homens quebrantados na presença do Senhor, homens quebrando paradigmas, homens que vai mudar essa cidade em nome de Jesus. Nós, como o Gazola disse, nós formamos uma família, não só aqueles que trabalharam, mas junto com os encontristas. E eu quero pedir a colaboração dos familiares dos encontristas, para que ajudem eles, para que incentivem eles, para que levem eles cada vez mais perto de Cristo. Porque o que eles precisam são de nós, família. Então eu quero colocar esse desafio no coração de vocês. Eu quero pedir para que vocês façam isso. Vocês que vieram receber esses guerreiros que estão lá fora, estejam dispostos a essa mudança. Não criem barreiras para essa mudança, porque vocês são peças fundamentais nessa mudança. Vem do Senhor! Vamos receber os encontristas!
o versículo número 1. Gênesis, capítulo 35, o versículo número 1. Nós já ouvimos muita coisa sobre Jacó. E nós vamos fechar este encontro falando mais um pouco sobre Jacó. O versículo 1 diz o seguinte: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. A gente comenta muita coisa sobre este personagem. E ele está passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele trapaceou seu irmão, teve que admitir a sua verdadeira identidade, teve que falar qual era o seu verdadeiro nome, e quando arguido, ele disse que o nome dele era Jacó, que significa enganador, trapaceiro, mentiroso e outras coisas mais. O tempo se passou, foram muitos anos, até que ele decidiu ter um encontro com Deus e abrir o seu coração. E aí, ali no vale de Jaboque, ele teve um encontro com Deus, ele lutou com Deus e Deus falou com ele e mudou o nome dele. E a partir daí ele decidiu se encontrar com o seu irmão. E quando do encontro com o seu irmão, o capítulo 33, isso que eu falei está no capítulo 32, o capítulo 33 fala do encontro de Esaú com Jacó. E Esaú estava vindo de encontro com ele, com 400 guerreiros, para trucidar, para matar todo mundo. E Jacó estava sozinho à frente, para encarar o seu irmão com 400 homens. E nesse encontro, diz o capítulo 33, ele adiantou-se quando viu seu irmão e prostrou-se em terra por 7 vezes, até chegar bem próximo dele. Tal foi a surpresa, que quando ele estava muito próximo, o seu irmão correu-lhe ao encontro e o abraçou, dependurou ao seu pescoço, o beijou e choraram, Aí começaram as gentilezas. O Jacó tinha trapaceado o seu irmão, tinha ficado com a primogenitura, e ele estava muito rico. E ele decidiu repartir as suas riquezas com o seu irmão. E o seu irmão disse: olha, eu não preciso disso, eu tenho muitos bens. Mas dada a insistência de Jacó, pois era uma direção que ele havia recebido de Deus, de tanto ele insistir, ele resolveu aceitar parte dos bens de Jacó, e ele ficou ainda mais rico. Decidiram então, a convite de Esaú, caminharem juntos, mas a jornada era muito grande, e Jacó disse: olha, eu tenho crianças, eu tenho vacas pejadas, ou seja, elas estavam prenhas, mojando, não sei o que vocês falam, cheias, e elas não vão aguentar a viagem. Então ele foi para um lado, e Jacó foi para outro lado, em direção a Siquém. Ali em Siquém, ele teve uma experiência desagradável. Uma das suas filhas foi
violentada por gente daquela cidade. Isso causou um transtorno muito grande, virou guerra. Mas de tanto o rapaz insistir para ficar com ela, eles fizeram um acordo de eles circuncidar, isto é, eles eram incircuncisos, eles não faziam parte da família de Israel. E todos eles concordaram de serem circuncidados para se dar aquele casamento. Aí veio a tragédia. 2 filhos de Jacó não concordaram com aquela situação, a partir do versículo 25, e arremessaram contra a família daquele rapaz que havia violentado a irmã deles e matou todo mundo. E isso causou uma tristeza muito grande em Jacó. E aí Jacó decidiu voltar para Betel. E aí começa a nossa pregação. O nosso tema é o que Deus fez com Jacó. Mais uma vez, o que Deus fez com Jacó. Eu disse que foi um momento difícil que ele estava passando, que ele estava vivendo. E exatamente nos momentos cruciantes, nos momentos mais difíceis, que Deus aparece para nos socorrer. Haja vista que o salmista nos fala muito dessa experiência no Salmo 46 e muitos outros salmos, mas no Salmo 46 ele diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas horas de tribulação. E aí o nosso texto diz: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Ele recebe aqui 4 ordens. A primeira ordem que ele recebeu foi para que ele se levantasse. Deus não fala com alguém que está deitado ou prostrado, arrebentado. Segundo, ele diz: sobe e vai para Betel. Terceiro, mora ali, faz uma casa para você em Betel, mora em Betel. Quarto, edifica, levanta ali em Betel um altar ao Deus que socorreu você no encontro com o seu irmão. Então, em primeiro lugar, do que Deus fez com Jacó, ele ordena que ele se levantasse. Isto literalmente significa que ele estava prostrado, ele estava entristecido, ele estava arrasado, ele estava vencido pelas circunstâncias. E as circunstâncias, elas não podem ser maior do que a nossa fé. Mas Jacó, ele estava totalmente detonado pelas circunstâncias. E aí Deus fala com ele como falou com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel passou por momentos semelhantes. E Deus se dirige a ele com as seguintes palavras: Ezequiel, põe-te de pé. Ezequiel, fique em pé. Ezequiel, levanta-te e eu falarei contigo. Noutras palavras,
Se você continuar prostrado, se você continuar arrasado, se você continuar pensando que tudo acabou, eu não posso fazer nada, mas você se colocar de pé, se você se levantar, eu vou falar contigo, diz o Senhor. Logo, se você está prostrado, triste, arrasado, você deve se colocar em pé para Deus falar com você. Estes homens, muitos deles entraram aqui totalmente sem perspectiva das coisas, sem perspectivas da vida, mas agora eles são novos homens em Cristo Jesus. A gente pode perceber muito isso durante as pregações. A palavra de Deus diz: esforça-te, tende bom ânimo, o Senhor é contigo. As circunstâncias, elas dizem para você que é o seu fim. As circunstâncias tiram qualquer chance de você vencer. Mas quando você se coloca em pé, quando você se coloca a sua fé em Deus, nada vai poder parar você, porque Deus é contigo. Amém? A segunda coisa que Deus fala com Jacó: sobe, vai para Betel. Subir significa se colocar no alto. Se colocar no alto. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. No Salmo 122, o versículo 1 diz: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 84, ele vai nos falar um pouco mais sobre isso. Ele fala assim de maneira muito forte sobre a casa de Deus, sobre a casa de Deus. Ele diz o seguinte: quão amáveis, versículo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. No versículo 4 ele diz: felizes são aqueles que habitam em tua casa e que na tua casa te louvam perpetuamente. Aleluias. E o versículo 10 diz: um dia nos teus átrios, aqui foram 3, né? Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Sobe, vai para a casa de Deus. Você estava no buraco, você estava no lugar baixo, você estava em baixa, você se colocou de pé, e agora você sobe, você caminha, você vai para um lugar alto, onde você pode avistar o horizonte. Ali nesse lugar alto, é o abrigo, é a casa de Deus para você. Então, se você entrou aqui sem rumo, se você entrou confuso, se você entrou sem direção, Deus neste lugar, como mostrou para os encontristas, Ele vai mostrar para você qual decisão a tomar, o que você precisa fazer para vencer toda e qualquer dificuldade. A gente viu bastante isso durante o encontro. A casa de Deus é o lugar onde você se derrama diante dele. São poucas as exceções. Olha lá, que camarada forte.
Mas eu vou dizer para vocês, quase 100% chorou. Para esse pessoal aqui, pastor do Aniro, para essa equipe aí, esse negócio de que o homem não chora, caiu por terra. Vou dizer para vocês, quando vem o mover de Deus, quando a graça de Deus se derrama no nosso meio, quando a glória de Deus toma conta, quando Ele enche a sua casa, quando Ele enche o lugar da adoração, não tem como se conter. E eu gostei quando o nosso coordenador dava um intervalozinho e falava assim: olha, vão ao banheiro para você dar uma retocada na maquiagem. Porque estava todo mundo com os olhos marejando lágrimas, porque Deus havia falado com eles. Aleluias, glória a Deus. Olha, o Deus que falou com Jacó, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O Deus que falou com Jacó é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e será o Deus de amanhã. Você não pode perder de vista o que Deus tem para a sua vida. Primeira coisa então, se levante. Não fique prostrado diante dos problemas. A segunda coisa, saia do buraco, sobe, vai para o alto, vai para a casa de Deus e ali adore ao Senhor. A terceira coisa que a gente vê nesse texto, mora na casa de Deus. Mora na casa de Deus. Nós temos muitos trabalhos. Além das células, que se já não chegou a 80, está chegando até o final do ano, que são igrejinhas reunidas por toda a cidade de Naviraí. Isso vai dobrar para o ano que vem. E nós temos os cultos também. Aqui no Espaço Esperança nós temos os cultos mais significativos, além dos cursos. A gente tem o culto da terça-feira e a gente tem esse culto do domingo. Cada culto que você vai, o mover é diferente, o pregador é diferente, a liturgia é diferente. Então, cada culto que você vai, quanto mais reuniões você frequentar, quanto mais vezes você estiver na casa de Deus, maior será a sua experiência. E é por isso que Betel é um lugar de morada. O Salmo número 27, o versículo 4 diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar na sua casa. É tremendo este versículo, mas o texto ele prossegue, de novo o versículo 10, assim como foi o versículo 4 do Salmo 84 e o versículo 10 do Salmo 84, também no 27 o versículo 4 e o versículo 10. E o versículo 10, ele diz algo muito importante sobre você morar na casa de Deus. Porque é na casa de Deus que você vai receber muito mais forte o carinho do Pai. E aí no versículo 10 diz: se o meu Pai, escuta isso, encontristas, se meu pai e a minha mãe me desampararem ou me desampararam, o Senhor me acolherá. A primeira palestra que vocês tiveram, porque há muito problema entre pais e filhos, a criação, o mundo está virado do avesso, tem muita gente que vê esse mundo, mas não tem pai, e também não tem mãe. E às vezes tem pais alheios, às vezes tem mães alheias,
totalmente indiferente, lida com os filhos como se estivesse lidando com qualquer outra coisa. E aí o primeiro estudo foi que o pai te acolhe com amor. E este versículo é o ápice de tudo isso. Se o meu pai, a possibilidade, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, ou me desampararam no passado, você tem um Deus que te acolhe, você tem um Deus que te afaga, você tem um Deus que te abraça, você tem um Deus que te beija, você tem um Deus que cuida de você tem um Deus que pega você no colo, você tem um Deus que dá o ombro para você chorar, você tem um Deus que prepara coisas grandes para você. Todo mundo deu um grito assim, fala, eita Deus! O Senhor é tremendo. A Bíblia diz, o Senhor está no santo templo. Cale-se diante dele, trema diante dele toda a terra. Vocês sabiam que Deus está neste lugar? Vocês sabiam que a presença dele é notória neste lugar? Você sabia que Deus ama você? Você sabia que você é muito importante para Deus? Que nos milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. Deus escolheu você para que você seja para Ele louvor da sua glória, para que você seja para Ele instrumento da sua presença neste mundo. Olha só, quantos missionários agora para falar que o encontro foi bom. Você já imaginou esse tanto de gente por aí, nas casas, no comércio, onde trabalha, viajando e fala, olha, eu vou dizer para vocês, depois que eu fiz o encontro, tudo mudou na minha vida. Vai ficar assim de gente querendo fazer o encontro. E se fizer o encontro, vai ser impactado, porque nós estamos com o chamado para isso. Eu já vou antecipar. Fevereiro vai ter o 9º encontro das mulheres. Se as mulheres brincarem, nós fazemos em janeiro dos homens. Como nós vamos ter muito encontro o ano que vem, nós estamos prevendo 10 encontros. Então, dos homens, mais provável que seja em março. Mais provável. Mas, de repente, esse de dezembro, eu tive que ter punho forte, porque uma boa parte não queria. Eu tive que, na minha casa, ser um herói. Minha esposa, você vai se matar de tanto trabalhar? Eu falei, olha, então ela foi viajar e eu fiquei e nós fizemos um encontro. Eita Deus, hein? Ela está viajando e eu estou aqui no encontro. E olha, sabe, bom, ficar quieto dentro de casa, eu não paro dentro de casa, mas veja bem, aqui no encontro eu fiquei numa boa, pregando a palavra de Deus, abraçando as pessoas, beijando um, beijando o outro, ósculo santo na direita, ósculo santo na esquerda, abraço, afago, de comunhão, presença de Deus. E assim, nós edificamos uns aos outros. A quarta coisa que Deus fala para Jacó. Edifica um altar. Uma das coisas que Deus gosta muito em encontristas e auditório é de gratidão. Tem muita conversa fiada sobre o dízimo, mas se você é contra o dízimo, você tem que rasgar a Bíblia. Sabe por que vocês estão aqui confortáveis? Porque tem dízimo e oferta aqui.
Sabe por que já está saindo ali a igreja para as crianças? Já está bem adiantada a construção? Porque tem dízimo e oferta. Sabe por que está acontecendo? Que tem pessoas que se doam e estão no mutirão ajudando a construir. Agora, preste atenção, o dízimo não é uma obrigação. O dízimo é um dever. É um dever. O dízimo é uma expressão de obediência, porque é de Deus. Deus é dono de 100%, Ele te dá 90%. E 10% fica para a obra dele. O dízimo é uma expressão de gratidão pela vida, pelo sucesso, pela prosperidade, pela saúde. E aí, quando você recebe tudo isso, vocês foram abençoados no encontro, então vocês vão edificar um altar ao Senhor. Isso vai ser marcante na sua vida. Você vai entender que no encerramento do encontro, no dia 11 hoje, né? No dia 11 do mês de dezembro de 2016, eu estava num culto de gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida durante o encontro. Eu vou marcar essa data na minha Bíblia, eu não vou esquecer dessa data, eu vou ser sempre agradecido a Deus por isso. Altar significa sacrifício. Altar significa renúncia. Altar significa adoração. Você percebe que o propósito de Deus na vida de Jacó, para que isso se cumprisse, ele teve que obedecer o que Deus mandou ele fazer. E eu disse para vocês na palestra, a obediência encurta a distância das bênçãos de Deus para a sua vida. Eu vou repetir. A obediência encurta a distância das bênçãos de Deus para a sua vida. Aleluias. Então Deus quer que você, principalmente os encontristas, ao sair daqui, mude a sua maneira de ser. Você entendeu que você não é mais Jacó, que você não é mais enganador, trapaceiro, bêbado, viciado, enganador, mentiroso, mas Deus mudou o seu nome. Você agora é príncipe de Deus, você é príncipe do exército de Deus. Você tem que crer na direção que Deus vai dar para você. Amém? Profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías no capítulo 55. Eu vou ler a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Estes verbos estão colocados no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, Ele vai ter compaixão dele. Volte-se para Deus, porque Ele é rico no perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra
e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, até os montes vão bater palma para vocês. E todas as árvores do campo baterão palma. Quando você tem um encontro com Deus, parece que o passarinho está conversando com você. Parece que a planta está sorrindo para você, porque você está vendo a vida como algo diferente. Em lugar do espinheiro, da dureza, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta, e será tudo isto para a glória de Deus. E será tudo isso um memorial eterno que jamais será extinto. Para isso, queridos e queridas, tem que ter perseverança. Agora eu vou pegar vocês. Você que vive brincando de ser crente, de ser cristão, você que faz o encontro, chora, confessa, diz que Deus teve misericórdia de você. Preste atenção nisso aqui, viu? Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26. Você também, igreja, presta atenção, você que é crente de Norex, parece, mas não é. Presta atenção. Capítulo 11 de Lucas, versículo 24. Quando é tempo, tá? O tempo é o quando. O espírito imundo ou o demônio sai de uma pessoa. Ele vai para um lugar árido, porque não tem o corpo para habitar. E ele fica procurando repouso. E ele não achando, ele vai voltar para ver como que estava a casa dele, que era você antes. E ele voltando, ele vai achar a casa varrida, ornamentada, vazia. Então ele leva consigo 7 demônios. Era um que estava em você. Depois, quando você foge do princípio de Deus, não mais um, mas 7. 7 espíritos, 7 demônios piores do que ele. E vão entrar em você, e vão habitar ali, e olha o checkmate da palavra de Deus. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado. Diga para quem está do seu lado: eu não quero isso para a minha vida. Há poder nas suas palavras, tá? Todo mundo disse: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Se você que tiver que decidir entre a sua família e Deus, fica com Deus. Se você tiver que decidir entre o governo e Deus, fica com Deus. Deus é a sua melhor porção. Aí em Lucas capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte sobre a comunhão: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se ajuntar, espalha. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: se você está temeroso, se você está preocupado sobre o dia de amanhã, Mateus, nas palavras de Jesus, capítulo 28, versículo 20, ele disse, o Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias da tua vida,
Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Pode chover, pode fazer sol, pode vir a alegria, pode vir a luta, pode vir a abundância, pode vir a escassez. Deus é contigo. O salmista ele diz o seguinte no Salmo 37: eu fui moço, agora eu já estou velho, eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Ele prossegue dizendo: os justos herdarão a terra, os justos habitarão na terra para sempre. Para finalizar, o Salmo 73 registra as palavras do salmista Asaf: estou contigo, e o Senhor me segura pela mão. Ainda que a minha carne desfaleça, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza para sempre. Aleluias. Enquanto os músicos, o pastor Edivaldo faz o fechamento, eu vou recordar vocês dos pontos que nós estudamos hoje. Lembrando que o que Deus fez com Jacó, Ele também fará com você. Só que você precisa obedecer a Deus. Jacó obedeceu e ele foi vitorioso. Disse Deus a Jacó: levanta-te. Disse Deus a Jacó: sobe a Betel. Disse Deus a Jacó: habita ali, mora ali. Disse Deus a Jacó: naquele lugar, levante um altar a Deus que te apareceu quando você fugia do teu irmão Esaú. Se você entender o que a palavra de Deus está te dizendo, você se levantar, se você subir para Betel, se você fizer uma morada em Betel, na casa de Deus, se você levantar um altar de adoração e de gratidão a Deus, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Atmani, ele disse: aquele ou aquela que foi vencido pela cruz do Senhor Jesus Cristo, jamais será vencido. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Jesus, Declare que Ele é lindo. lindo, lindo, lindo és, glória. Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Oh, me leva.